Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 20 de Iyar, 5.784, a contar da criação. É o dia 28 de maio de 2024 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e os seus ensinamentos e reflexões. Estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira. É exatamente o terceiro dia para o Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então, hoje nós estamos, nesta semana, nós estamos na paraxá conhecida como Bechukotai. Essa paraxá, ela é a 33ª do ciclo 5.784. Dentro do livro de Levítico, que é Vaikra, ela é a 10ª porção e é a última porção do livro de Vaikra. Então, o livro de Levítico é o terceiro livro dos 5 livros da Torá, e essa semana nós vamos concluir então o terceiro livro dos estudos da Torá. E aí teremos mais 2 pela frente, Bamidbar, Números, e Devarim, Deuteronômio. É o ciclo dos estudos da Torá, seguindo o seu curso, semana a semana, e já estamos na 33ª porção. Esta semana é o capítulo 26, a partir do versículo 3 de Levítico, e até o capítulo 27 e o verso 34, né? Que é a nossa porção da semana, que são 78 versículos, ok? Nessa porção, o que nós vamos encontrar aqui, né, é exatamente a narrativa do momento em que Deus promete ao povo judeu ser recompensado com bem-estar, riquezas materiais, se cumprirem com as suas regras, né? Bechukotai, que significa em meus estatutos, né? As regras de Hashem, ou mitzvot, e os preceitos. O oposto também é verdadeiro, ou seja, ao abandonar as leis de Deus, né, os judeus perdem as suas bênçãos, né, e em seguida Deus instrui o povo judeu a respeito de quais doações podem ser feitas ao templo e qual doação ou quais doações, né, podem ser feitas aos Kohanim. De que maneira e sob quais circunstâncias, né? Então, este é um resumo do que nós temos pela frente dentro da nossa paraxá Bechukotai. Na nossa introdução à paraxá da semana, né, nos nossos comentários de Rashi e do nosso Rebbe Menachem Mendel, o que nós temos aqui dentro da nossa introdução nos fala que, como o início da nossa paraxá, ela diz, né, capítulo 26, verso 3 de Levítico: se vocês seguirem minhas leis, guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época, de modo que a terra produzirá suas safras, e as árvores do campo produzirão frutos. Vocês estarão tão ocupados que a estação do debulho durará até a vindima, e a vindima durará até a época do plantio. Vocês se saciarão com até mesmo uma pequena porção de pão, e vocês viverão seguros em sua terra. Esse princípio da nossa paraxá aqui, ela realmente traz milhares de anos percorridos até aqui e mais um pouco pela frente, porque também se refere aos dias de Mashiach, a redenção final com o justo Mashiach, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos pela frente, segundo os comentários, né, se vocês seguirem minhas leis, Bechukotai, se vocês seguirem os meus preceitos, ou se vocês permanecerem nos meus estatutos, então estas bênçãos seguirão a vocês.
Agora, no comentário de Rashi, o que ele fala nesse sentido aqui, se vocês seguirem minhas leis, Berukotai, Rashi diz assim, isso significa que é preciso labutar no estudo da Torá, né? Então, labutar no estudo da Torá significa esforço, persistência, compromisso, vínculo, responsabilidade, disciplina, né? Dedicação, persistência, né? Isso tudo está conectado exatamente dentro de Sefirat HaOmer, dentro da contagem do Homer, exatamente a cura das nossas emoções e a nossa retificação pessoal. Então, nesse aspecto, nós temos aí, de fato, né, o que a contagem do Homer vem trazer para nós esse nosso tikkun, né, que é a nossa correção, a nossa cura, sermos sarados, né, adequadamente, com as nossas 7 emoções, a cura das emoções, e o nosso refinamento pessoal, que vem com os atributos da nossa alma, os atributos emocionais. Então, em outras palavras, isso não se refere à exigência básica de observar mandamentos, que é mencionada na segunda metade do versículo, guardar meus mandamentos e os cumprir. O que nós aprendemos aqui é que, além da observância básica, a pessoa deve imergir, mergulhar, aprofundar dentro das mitzvot com dedicação extrema. É preciso labutar tanto no estudo da Torá quanto no cumprimento das demais mitzvot. Então, nesse sentido aqui, o comentário de Rashi, que está dizendo exatamente imergir nas mitzvot, com dedicação extrema, está exatamente no labutar no estudo da Torá, né? Quando Hashem, ele ofereceu a Torá ao povo judeu, o povo judeu disse, faremos, que significa obedecer, e ouviremos, que significa estudar. Então, obedecer e estudar, praticar e labutar no estudo da Torá, estão interligadas e não tem como separar uma coisa da outra. Se houver uma separação, ela se torna superficial e ela se torna deficiente. Então, o labutar aqui, se vocês seguirem minhas leis, que é o princípio da nossa paraxá, né, capítulo 26, versículo 3, está dizendo exatamente nessa questão, que nós precisamos, de fato, labutar, né, no estudo da Torá, da mesma proporção que nós nos dedicamos a obedecer os seus mandamentos. Então, é preciso ter essa harmonia, né, de forma saudável e equilibrada. Então, assim, o termo Berukotai representa um nível mais elevado de observância de mandamentos, em que uma pessoa usa toda a sua energia e concentração, né? Então, se vocês seguirem minhas leis para guardar meus mandamentos, é o capítulo 26, verso 3, e os cumprir. Então, logo em seguida, fala sobre as bênçãos. Então, esta passagem, junto com os comentários de Rashi, fica assim: se vocês seguirem o estudo de minhas leis para guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras, e no futuro, até mesmo as árvores do campo não frutíferas produzirão frutos. Vocês estarão, então, tão ocupados que a estação do debulho durará até vindima, e a vindima durará até a época do plantio. Vocês se saciarão com até mesmo uma pequena porção de pão, e vocês viverão seguros em sua terra.
né? Então, é isso que o comentário de Irache na introdução, ela traz para nós, né? Então, para enfatizar este ponto ainda mais, o pensamento racídico dos nossos mestres explica que Berrucotai deriva do termo Hakiká, que significa gravar, né? Pois, ao contrário da tinta usada para escrever sobre o papel, palavras gravadas são escritas em uma pedra. As palavras e a pedra fundem-se em uma única entidade, né? Então, a comparação que Rashi faz aqui, que quando se faz uma escrita sobre o papel, né, então a escrita, apesar de estar no papel, ela na realidade ela não adentra, não penetra na intimidade do papel, né, porque ela está escrita na superfície do papel. Enquanto que Hakiká, né, que é o termo dentro da questão da Parashá Berrucotai, né, ela está dizendo aqui que é como gravar, né, alguma coisa na pedra. Então, ou seja, a pedra ela está na sua superfície, mas para gravar alguma coisa, esculpir alguma coisa na pedra, é preciso lascar. É preciso fazer com que a superfície plana, ela já não seja mais plana. Então, aquilo que vai gravar, aquilo que vai escrever de forma hakiká, gravar, então precisa penetrar na pedra. Então, o material adequado para esculpir a pedra, ele vai lascar a pedra e ele vai gravar no interior da pedra, porque ele tira uma parte da superfície, o que ele vai gravar, certo? E ele vai gravar na pedra, ou seja, ele vai gravar, para entendermos, dentro da pedra. Então, o que ele grava e a pedra estarão fazendo parte de uma fusão. Então, ao esculpir alguma coisa na pedra, significa que aquilo penetra mais intimamente na pedra. E então faz parte da pedra de forma mais intrínseca, mais profunda, mais íntima. É nesse sentido que Rashi vem comentando que o nosso labutar no estudo da Torá, ela precisa ter esse efeito para que a obediência aos mandamentos ela seja de fato algo que esteja intrínseco na pessoa, que está escrita não, que está hakiká, está gravada no seu coração, ou seja, ela penetrou no coração do ser humano, ela penetrou na pessoa, no seu coração. Então isso faz parte da vida dela, não tem como separar uma coisa da outra. Então esse labutar, o estudo da Torá e os seus mandamentos, é exatamente dentro desse aspecto de hakiká, ok? Então, nesse sentido, né, falando exatamente sobre palavras, né, hakiká gravada na pedra, então ela funde-se, né, então é a fusão, funde-se. Então, a escrita e a pedra passaram a ter uma fusão, uma faz parte da outra. É isso que aconteceu exatamente com as duas tábuas escritas no Monte Sinai, né? A escrita e as tábuas, elas passaram nessa fusão, elas passaram a fazer parte um do outro. Então não tem como separar as palavras das tábuas, não tem como colocar as tábuas de um lado e as palavras de outro lado, porque elas se fundiram, né? Foi hakiká, foi gravada realmente mais profundo na pedra, ok? Então, igualmente, se uma pessoa emerge totalmente dentro da observância de uma mitzvah, ela e a mitzvah deixam de ser duas entidades separadas, né? Tornam-se uma só nesta fusão,
né? Então, é nesse sentido. Então, o ponto anterior de que Berukotai nos ensina uma lição sobre a observância de todas as mitzvot da melhor e mais perfeita maneira, é uma qualidade única que nós não achamos no nome de qualquer outra paraxá. Paraxá Mishpatim, que é a 18ª porção, só fala sobre leis racionais. A Paraxá Hukat, que é a 39ª Paraxá, que vamos ter pela frente, deriva seu nome de uma mitzvah em particular, a questão da vaca vermelha que veremos, em vez do conceito de mitzvot em geral. Só a Paraxá Berukotai, que é a Paraxá nossa desta semana, que é a 33ª porção, nos transmite uma mensagem geral sobre a observância de todas as mitzvot da melhor maneira possível. Assim, então, a Paraxá Berukotai é uma conclusão apropriada para o próprio livro de Vaikra, Levítico. Um livro que enfatiza o cumprimento das mitzvot, né, dos mandamentos, dos preceitos, mais que qualquer outro livro da Torá, simplesmente pelo fato de que Vaikra conter mais leis e menos narrativas, né, do que os outros 4 livros da Torá, ok? Então, essa é a nossa introdução para a nossa Paraxá da semana. Dentro dessa questão de gravar, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre essa questão no sentido de experimentar, né, saborear a bondade divina. Então, o nosso Rebbe, ele nos fala sobre Berukotai e Hakiká, né? As regras de Deus são aqueles mandamentos que desafiam toda a explicação racional. A palavra hebraica para regra é ruká, né? Ou rok, né? Mandamentos que são rok. Vamos já saber o que significa. Que também significa hakiká, que é gravar, né? Ou gravado. Quando uma letra é gravada sobre um objeto, ele torna-se parte permanente dele. Isso não é o que acontece quando escreve-se uma letra sobre o objeto, né? Já que a letra permanece como uma entidade separada dele. Da mesma maneira, é através do cumprimento das regras de Deus que nos unimos verdadeiramente com Ele. A razão para isso é que, assim como as letras são gravadas na pedra, retirando-se o que havia ali antes, cumprir as regras de Deus requer que retiremos, ou seja, antes de nós continuarmos aqui, né, vamos repetir. A pedra, ela vai ser gravada, hakiká, vai ser gravada nela, certo? As palavras. Ao escrever as palavras na pedra, né, é preciso retirar o seu material da superfície. Então, a pedra ela vai ser esculpida. Então, ao ser esculpida, então, ela deixa a sua superfície, né, aquilo que vai ser gravado vai penetrar, né, o aparelho usado para tal, ele vai penetrar na pedra e vai tirando lascas da pedra, certo? Para gravar ali, no caso específico aqui, para gravar ali a letra e mais letras que formam palavras, e especificamente na questão da Torá formam-se os 10 ditos de Hashem, né? Haseret Hadibrot. Então a pedra, nela foi esculpida as letras dos chamados 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos. Então, as letras passaram a ser parte permanente da pedra. E tornaram-se assim, né, uma entidade só. É nesse sentido que o nosso Rebbe está falando. De acordo com isso,
o que foi retirado, as lascas que foram retiradas, para dar lugar às letras que formaram palavras. Da mesma forma, né, Deus requer que retiremos ou que rejeitemos os nossos egos. Quando conseguimos tirar os nossos egos do caminho, podemos conectarmos-nos com Deus do modo mais pleno possível. Ou seja, dentro dessa regra, pedras e letras que formam palavras, sendo esculpidas, tiram-se as lascas para permanecer a letra, e a letra torna-se parte permanente da pedra, e já não são duas entidades separadas, mas tornam-se uma só. Nesse mesmo sentido, né, entre aspas, nós somos as pedras. As lascas são os nossos egos, que precisam ser removidos para que a palavra divina seja de fato esculpida em nós, tornando parte permanente das nossas vidas. E então, a palavra da Torá, que está inclusa as 7 leis de Noé, então não nos tornamos mais duas entidades separadas, mas nos tornamos uma só entidade. A palavra de Hashem em nós, sendo esculpida no nosso intelecto, sendo esculpida no nosso cérebro, na nossa cabeça, na nossa mentalidade. E o nosso ego, que é o egoísmo, o egocentrismo de companhia limitada, é retirado, são as lascas para que se estabeleça a palavra divina, a vontade divina. Então, ao obedecermos os mandamentos de Hashem, é onde que nós vamos tirando essas lascas. O ego, o egoísmo, o egocentrismo, a inveja, os ciúmes, e por aí afora vai, entendeu? Então, a palavra divina, ela vai esculpindo em nós a vontade divina. É nesse sentido que o nosso Rebbe está nos falando. E por essa razão, então, Deus condiciona as suas bênçãos especificamente ao nosso cumprimento desse tipo de mandamentos. Quando esvaziamos o nosso ego, podemos ver as recompensas de Deus, a bondade divina, nós contemplamos nas nossas vidas. Não apenas como um jeito de motivar-nos a cumprir a sua vontade, e sim como parte integral da nossa relação pessoal com Deus, a nossa relação pessoal com Ele, o Deus da bondade, ou a bondade divina. Deus é bondade absoluta. O mal não vem de Hashem. Como diz os nossos sábios, o mal não vem do céu. Ok? Então, Deus é bondade absoluta. Por isso, quando nos relacionamos com Ele sem a interferência do nosso ego, e conseguimos sentir e vivenciar a sua bondade da forma mais pura possível, como o seu modo de se revelar para nós, né? Muitas vezes nós não compreendemos certas coisas que acontecem nas nossas vidas. Certas coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós achamos que são coisas ruins, porque não está sendo satisfeita a vontade do nosso ego. Então nós queremos as coisas de uma forma X e achamos que aquilo é bom para nós. Mas aí Deus vê que não é bom para nós e Ele muda as coisas, Ele muda a configuração. Então aí nós experimentamos o agir de Deus, a bondade divina, que naquele momento nós estamos compreendendo, nós estamos achando, melhor dizendo, que aquilo que está acontecendo conosco é mal, é ruim, não é bom. Mas se nós permanecermos realmente com a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança em Hashem, então
Passa-se um certo tempo, dependendo da situação, alguns minutos, dependendo da situação, algumas horas, alguns dias, semanas, meses ou anos. Depende do fato e depende daquilo que Deus realmente está fazendo em nossas vidas. Certo? Mas à medida que esse tempo vai passando, nós vamos compreendendo, puxa vida, se fosse feito do jeito que eu queria, eu teria me estrumbicado todo. Eu teria levado a pior nessa situação. Realmente, como Deus foi bom comigo, apesar que eu achava que era mal, que era ruim aquilo que estava acontecendo comigo, mas isso foi muito bom ter acontecido comigo. Mesmo que eu não gostei no começo, mesmo que foi um remédio amargo para mim, mas foi o melhor que poderia ter acontecido comigo. E aí, então, nesse sentido, nós vamos experimentando mais e mais da vontade divina. Por isso, sem sombra de dúvidas, quando nós nos relacionamos com Deus em obediência, sem a interferência do nosso egocentrismo, egocentrismo, né? Nós podemos desfrutar realmente da bondade divina, sem sombra de dúvidas, né? Então, aqui, nós podemos ver, dentro desse aspecto, que o nosso Rebbe está trazendo para nós sobre experimentar a bondade divina, é onde que nós precisamos domar o selvagem. Quem é o selvagem? A alma animal. Esse ego terrível das nossas vidas. Então aí, quando nós, na continuidade do texto, né, capítulo 26, versos 3 até o verso 9, nós vemos aí a bondade divina e também nós vemos aí sobre a questão em que o Eterno diz: eu eliminarei os animais selvagens da terra. Então nós temos o aspecto literalmente físico da terra, terra mesmo, os animais selvagens, o reino animal, certo? E nós temos também no âmbito espiritual a nossa alma divina, que é onde que nós precisamos domar o nosso selvagem, a nossa alma selvagem, a nossa alma animal. Então, nesse sentido, esta bênção se cumprirá na sua máxima extensão, né? Ou seja, plenamente, o domar este animal selvagem, tanto no mundo físico, o reino animal, literalmente falando, como a nossa alma animal, né, plenamente, completamente, perfeitamente, nos dias de Mashiach. Por isso que nós temos aí a visão no sentido do reino animal para compreendermos realmente o que vai acontecer nos dias de Mashiach na redenção final, onde a nossa alma animal, ela será, sem sombra de dúvidas, completamente, perfeitamente domada. Então nós temos aí a questão da própria profecia que fala, o lobo deitará com o cordeiro, que é o profeta Isaías que fala com muita propriedade sobre esses sinais, né? Então o lobo deitará com o cordeiro em paz. Os lobos continuarão a existir, mas não serão mais predadores. Então aqui dentro desse aspecto também, nós temos um outro nível para podermos compreender e interpretar esse texto, para que nós possamos nos elevarmos ainda mais no conhecimento. Então nós vimos aí o reino animal, literalmente falando, vimos aí também sobre a questão da nossa alma animal, a nossa alma selvagem, mas existe um outro nível ainda de interpretação disso, para nós compreendermos de fato esta realidade. Ou seja, quem são os lobos e quem é o cordeiro? Vejam bem que Isaías ele fala sobre, né, o lobo deitará com o cordeiro. Então, quem é o lobo e quem é o cordeiro? Então, nesse nível mais elevado e mais profundo, nós temos o que é a interpretação que os nossos mestres trazem. O lobo são as nações que sempre procuraram, através da história judaica, como predador,
extinguir o cordeiro, o povo judeu. Então, nos dias de Mashiach, o lobo continuará existindo, ou seja, as nações continuarão existindo. O cordeiro permanecerá, o Estado de Israel, ou melhor, o povo judeu permanecerá. E então os lobos continuarão a existir, as nações, mas não serão mais predadores, não terão mais inveja, ciúmes, cobiça contra o povo judeu. Não terão mais o seu ódio gratuito contra o povo judeu. Então, as nações, os lobos, viverão pacificamente junto com o Cordeiro, o povo judeu. Entendeu? Quão maravilhoso é, de fato, sem sombra de dúvidas, né, a palavra de Hashem. Tanto para nos preparar para o futuro messiânico, como para acelerar a sua chegada, devemos hoje tentar viver vidas messiânicas o mais completamente possível. Para isso, em vez de destruir os elementos selvagens, não domesticados, presentes dentro de nós e em nosso mundo, devemos transformá-los e usá-los para o bem. Ou seja, são nesses mesmos níveis. O nível literal, o reino animal, certo? No reino espiritual, que fala sobre a nossa alma animal, e dentro da própria profecia, as nações, o lobo, e o povo judeu, o cordeiro. Então, dentro desse mesmo aspecto, nós temos exatamente o quê? Precisamos viver já vidas messiânicas, que significa que nós precisamos viver de tal forma como se nós estivéssemos vivendo exatamente na presença de Mashiach, nos dias de Mashiach. Por isso que a base judaica, né, sobre as questões de Mashiach fala aos nossos mestres que nós precisamos viver esses momentos como se Mashiach tivesse se revelado agora mesmo. Amém, vem amém. A nossa espera pela revelação de Mashiach não é algo para o amanhã, não é algo futuro, é algo presente, é para já, é para esse momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que nós precisamos procurar viver uma vida messiânica. Tudo que nós realizarmos, nós precisamos realizar com esta visão para acelerar a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo agora. Amém, vê, amém. Entendeu? É isso que realmente o nosso Rebbe Menachem Mendel nos ensina para vivermos isso daí. Entendeu? Então, por isso, né, os elementos selvagens não domesticados estão aí no reino animal, literalmente falando, bem como também no nível espiritual, a nossa alma animal, presentes dentro de nós e em nosso mundo, para transformá-los e usá-los para o bem. Ou seja, tanto o reino animal como o reino humano, sendo realmente usado para o bem, para que Mashiach se revele a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, domar o selvagem está dentro do aspecto da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Entendeu? Então, por isso, né, sem sombra de dúvidas, nós precisamos ver que, como diz os nossos sábios, nós temos duas almas. A alma divina, que é aquela que está conectada com a sua fonte essencial, a sua origem, o próprio e o único Deus Criador. E a nossa alma animal, que Hashem nos deu, exatamente para quê? Para que a alma animal e a alma divina realmente estejam presentes em nós. Nós podemos dizer também da seguinte forma: a alma divina é aquela que 100% ela diz sim, eu quero servir a Hashem. A nossa alma animal é aquela que diz não, eu não quero servir a Hashem.
Então, quando nós alimentamos muito a nossa alma animal, é onde que acontece tudo quanto é tipo de maldade. Os ciúmes, a inveja, a intriga, a maledicência, né? O ódio contra o próximo, e onde que leva às vias de fatos e até mesmo ao assassinato. Então, a alma divina é o bem, a alma animal é o mal. Estão em nós. Não é Deus que vem e faz o mal, mas é o ser humano que faz o mal. Porque o reino humano, ou seja, o ser humano, é o único dentro da criação que Deus capacitou com a livre escolha, conhecido como livre-arbítrio. Os nossos mestres usam muito a questão da livre escolha. Ter liberdade para escolher. Dizer sim a Hashem ou dizer não a Hashem. Entendeu? Então, é o ser humano. Então, quando nós temos aí dentro da palavra, né, que Deus criou o bem e o mal, então você traz exatamente para dentro desse aspecto. O bem e o mal está em nós, está no ser humano. Conhecemos muito bem a famosa expressão, né? A lei do retorno. Ou aquele outro famoso ditado popular que diz, né? Que você só colhe aquilo que você planta. Então é uma realidade. Por quê? Porque está dentro da livre escolha do ser humano. Então, essa é a realidade. Então, onde a nossa Parashá Berukotai, junto com a questão da expressão Hakiká, né, que é a hebraica, a Hakiká, ela está conectada exatamente com Ruká, com Rock, que são expressões Hakiká, Rock e Ruká, né? Está conectado exatamente com o quê? Estudo profundo, dogmas e gravação. O que significa isso? Então, Hakiká nós já vimos que é a questão de gravar, né? Segundo o comentário de Rashi. Isso está conectado com o quê? Ruká, que é a raiz. Regra, estatuto e gravado. Então, Ruká, na questão de regra, está conectado diretamente com a questão de estudo da Torá profundo, que é no contexto do estudo da Torá, em que Rashi diz: se vocês seguirem os meus estatutos, que é exatamente o versículo 3 do capítulo 26 de Levítico, como estipulando que devemos labutar na Torá, no estudo profundo com afinco. Então, dentro dessa questão Ruká, regra, está o estudo profundo da Torá. E como fala labutar, significa trabalhar, se esforçar. Porque sem esforço, você não consegue. E para se esforçar, você precisa de disciplina, para persistir. Porque estudar a Torá, ler a Torá, ela é algo que realmente mexe com o ser humano. É onde que ele precisa se esforçar, labutar, trabalhar para poder realmente persistir no estudo da Torá. Ruká, com referência a estatuto, está conectado com dogmas. Geralmente a Torá usa o termo Rock em referência às mitzvot, que não tem explicação lógica aos dogmas e decretos, né? Então, um exemplo, para o povo judeu, né, é proibido acender fogo no Shabat. Não existe uma explicação lógica para isto. Né? Um outro decreto, Rock, que significa decreto, onde as mitzvot não tem uma explicação lógica. Para o judeu em si, é proibido exatamente misturar lã e linho, mas não tem uma explicação lógica o porquê, entendeu? Então isso está dentro de Ruká, estatuto, que está conectado com dogmas.
E a terceira questão, gravado, né, está conectada exatamente com a gravação em pedra, né? Então, a palavra roque, né, está associado com a palavra hebraica hakika, que significa gravar e esculpir uma pedra. Então, a Parashá Bechukotai, ela traz para nós esses três prismas dentro desse sentido de Huká, regra, estatuto e gravar, ou gravado. Esses três significados da palavra roque estão relacionados entre si. Uma das diferenças óbvias entre gravar e escrita comum é que escrever requer o mínimo esforço físico, ao passo que gravar em pedra ou em outras superfícies duras é fisicamente desafiante e extenuante. Gravar, portanto, é uma metáfora para observar as mitzvot que desafiam a razão e a lógica, o que é naturalmente um desafio maior que aderir aos mandamentos que compreendemos. Similarmente, no contexto do estudo da Torá, o termo Bechukotai, que significa em meus estatutos, refere-se a trabalhar no estudo da Torá profundamente. Nas palavras de Rashi, simplesmente labutar a Torá, trabalhar profundamente. Então, a metáfora de gravar também reflete o efeito que o esforço do estudo da Torá tem sobre o indivíduo. A dura superfície da pedra pode ser gravada com palavras e letras através do trabalho persistente. Aqui, o que os nossos mestres querem trazer para nós, entre eles o Rabino Eliyahu Stelfman, né, sobre a questão dessa metáfora de gravar, está trazendo dentro desse contexto todo, né, que à medida que nós estudamos a Torá e praticamos mandamentos, nós somos a pedra em que Deus está esculpindo a sua palavra, está esculpindo a sua vontade, está esculpindo a sua Torá em nossas vidas. Então, por isso que é importante nós termos essa visão, para que nós possamos compreender que estudar a Torá e obedecer e estudar a Torá, é onde nós vamos cada vez mais sendo partes integrantes nessa fusão. O divino e o humano. O céu para a terra se elevando. O divino, Hashem, através da sua Shekhinah, e o ser humano se elevando, e o céu vindo para a terra, trazendo esta fusão. O que foi possível? Quando foi possível isso? Matan HaTorá, a outorga da Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai. Foi através dali, há mais de 3.300 anos, que Deus mostrou ao ser humano, sim, é possível trazer o céu para a terra, e é possível o terreno, o humano, ser elevado, para poder ter essa fusão com Deus, e tornar-se realmente um com Deus. Então, dentro desse aspecto todo, Bechukotai vem trazer para nós o aspecto, é possível sim, sermos um com Deus, e isso depende do nosso labutar, do permitir com que de fato seja gravado em nós a vontade divina, a palavra divina, através de obediência e estudo e obediência da palavra, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, até os mais indiferentes e endurecidos dos corações pode ser penetrado e inspirado através de diligente estudo da Torá. Como Rabi Akiva, né, que nós vimos essa semana aí sobre a questão de Lag BaOmer,
né? Ele observou a pedra que tinha sido perfurada pelos pingos persistentes de água. Então, né, a sabedoria, né, dos nossos mestres e a conclusão do Rabi Akiva nos fala, né, se a água suave pode furar a pedra dura, muito mais as palavras de Deus podem penetrar no coração humano, segundo Avot de Rabi Natan, capítulo 6, como está registrado. Então, por isso, amados, né, a nossa paraxá da semana, ela é preciosa para que nós possamos visualizar isto, porque isso está conectado diretamente com os dias de Mashiach. Os dias da redenção final, os dias da revelação do justo Mashiach. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 26 de Levítico, versos 3 e 5, nós temos o passado, o presente e o futuro. Numa fusão do presente. Ou seja, o nosso presente, ele tem raízes no passado. O nosso presente, ele tem o seu objetivo no futuro. Por isso diz, se vocês seguirem o estatuto de minhas leis para guardar meus mandamentos e os cumprir, está conectado tanto ao passado no Monte Sinai, na outorga da Torá para com o povo judeu, está conectado com os dias de Noah, as 7 leis universais para as nações, para que haja um modo ético, moral e espiritual de vivência, mas está conectado também no Monte Sinai, porque no Monte Sinai, oficialmente, Hashem concedeu através de Moshe às nações as 7 leis universais. E é por isso que nós não temos como nos apartarmos do povo judeu, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por quê? Porque tudo está no Monte Sinai. Ali tudo foi gravado, Hakiká, no Monte Sinai, ok? Então, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras, né? Então, desde então, a realidade dos fatos é presente até o momento. As árvores do campo produzirão frutos. Aqui, junto com os comentários de Rashi, diz assim, e no futuro, até mesmo as árvores do campo não frutíferas, porque as árvores do campo que estão dizendo aqui, são as árvores não frutíferas, produzirão frutos. Porque as árvores frutíferas produzem frutos. Então vejam bem que muitas vezes, né, as pessoas querem, entre aspas, né, querem estudar sobre Mashiach, os dias de Mashiach, sem um fundamento judaico, não conseguem compreender. Porque aqui está, de fato, né, as árvores frutíferas, elas dão frutos, mas as árvores do campo produzirão frutos. Ou seja, as árvores do campo são aquelas que não produzem frutos na atualidade. São árvores infrutíferas. Mas, no futuro, que futuro? Dias do Mashiach, redenção final. Estas árvores não frutíferas, elas produzirão também frutos. Ou seja, tudo será produtível. Por quê? Porque o mal, em toda a sua essência, deixará de existir. Então não haverá árvores infrutíferas, não haverá ervas daninhas, não haverá terra ruim que não dê realmente árvores frutíferas. Então, dentro do reino vegetal, reino mineral, reino animal e no reino humano, todo mal será completamente dizimado. Então, no futuro, até mesmo, as árvores serão frutíferas. Vocês estarão tão ocupados na estação da debulha, né, que durará até a vindima, até o plantio, etc. e tal. Vocês se saciarão com até mesmo uma pequena porção de seu pão, e vocês viverão seguros em sua terra. Ou seja, aqui está falando exatamente do que? O retorno do povo judeu 100% para a terra prometida, a terra que mana leite de cabras
e mel de tâmaras. Então, 100% o povo judeu voltará para Eretz Israel, e somente os judeus habitarão ali, porque entre as nações, cada povo estará habitando na sua nação, porque tudo estará no seu devido lugar. Porque os dias da redenção final, com o justo Mashiach, tudo estará se cumprindo, aquilo que desde o princípio Deus quis fazer. No princípio, Bereshit, estabelecer este mundo para ser a sua moradia e estar junto com os seus. Então, por isso, amados, nós temos aí coisas preciosas para que o estudo da Torá ele seja uma luta, um labutar, um esforço, né? Uma persistência, uma disciplina no princípio, para que nós possamos criar o hábito de ler, estudar e obedecer os mandamentos divinos, até que se torne parte de nós e nós partes da Torá. Isso significa termos realmente parte com Deus e Deus conosco, através de Hakika, o gravar a sua vontade divina em nossas vidas. Ok? Baruch Hashem, com a graça do Eterno, logo mais às 20 horas, né, por esse canal do Facebook, nós teremos aí, né, a contagem do Homer de hoje, ok? E amanhã, com a graça de Hashem, às 20 horas, também a contagem do Homer. Hoje nós vamos adentrar nas 2 últimas semanas de Sefirat HaOmer, contagem regressiva para Matan HaTorá, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Ok? Então, com a graça de Hashem, que essa palavra, ela realmente venha surtir efeito em cada uma das nossas vidas, retornando a Hashem em frutos, em cada uma das nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até mais.